Boa noite, boa noite. Vou tirar um pouquinho da TV. Vamos lá. Só que é que tem na... Não tô vendo nada no blog dele. Bom, vamos lá. Não. Pelo amor de Deus, não tem nada com o Moro. O Moro tá muito bem, obrigado. Asseguro com 100% de certeza, tá? 110%. Pelo amor de Deus, não comecem com boatos. Do que vocês estão falando, gente? Ai meu Deus, eu tava entrando no Twitter. Mas... Não vou dizer como, mas eu posso garantir que ele está bem. Twitter. Calma aí, tô vendo isso agora. Não sei nada desse assunto. Vamos lá. Bom, o primeiro ponto e mais urgente, mais relevante, vocês devem ter visto agora a decisão do Gilmar Mendes, que é no mandado de segurança impetrado pelo PSDB e pelo PPS, que pediam que a posse do Lula fosse suspensa, com base nos princípios constitucionais da administração pública, né? Ou seja, moralidade, impessoalidade, e também vendo uma fraude processual no desvio de finalidade da nomeação do ex-presidente Lula como ministro, pela razão dele porque ele fugiu das investigações, né? Enfim, o contexto vocês conhecem bem. A decisão do ministro Gilmar é dura, é pesada, ela concede o mandado de segurança, né? Ele realmente tira o presidente Lula do ministério, ou acaba com a confusão política em cima disso, devolve aos cuidados de Sérgio Moro o ex-presidente Lula. Então, neste momento, o Sérgio Moro é o juiz que cuida do ex-presidente Lula, volta-se ao estado anterior de coisas, com um porém importante. Certamente os advogados do presidente vão recorrer e essa questão vai ser analisada pelos demais ministros do Supremo. A tendência neste momento, segundo a minha apuração, é de que os ministros confirmem a decisão do Gilmar Mendes. Vamos ver se isso se mantém e vamos ver se minha apuração é suficientemente consistente. Então é uma decisão extremamente relevante, é o fato mais importante do dia, mais do que as manifestações favoráveis ao governo e até mais do que uma decisão importantíssima de hoje, que é a aprovação do apoio ao pedido de impeachment da presidente pela OAB. Esse apoio da OAB é extremamente relevante. A OAB não decidiu ainda de que maneira vai apoiar o impeachment, se vai apoiar o pedido de impeachment que já está tramitando ou se vão entrar com outro pedido de impeachment. Mas foi 26-2, o Batok e mais alguém votaram de forma contrária, mas é uma decisão que tem muito peso, porque a OAB, vocês conhecem muito melhor do que eu a história do país, a história recente do país. A OAB sempre esteve na vanguarda na defesa dos direitos constitucionais de quem era oprimido e também na defesa dos direitos difusos e das devidas garantias do Estado Democrático de Direito, né? Houve uma mudança na direção da OAB que talvez tenha influenciado um pouco essa decisão, mas o que influenciou, evidentemente, é o contexto que nós estamos vivendo, né? Então, até eles cederam a palavra ao ministro Cardoso, que agora é advogado-geral da União, para que fizesse uma defesa da presidente, mas, como nós estamos conversando, a situação é de uma gravidade extrema. Então, o apoio da OAB dá um respaldo que não é apenas jurídico, ele extrapola a legitimidade jurídica que os advogados têm para alcançar um peso político no qual a OAB sempre revelou nos momentos que o país mais precisou.
né? Então é difícil você ver a OAB, na história dela, estar do lado errado, moralmente, politicamente, juridicamente. Não estou querendo dizer com isso que a OAB é uma sacrossanta entidade. É basicamente um apoio extremamente relevante. Então, o que nós estamos vendo agora, neste momento, nas últimas horas, ou talvez nos últimos minutos, é um aprofundamento das condições políticas que permitirão, a não ser que haja uma reviravolta muito grande, um impeachment, né? A situação já é muito grave, vocês conhecem a situação, e com o apoio da OAB, e agora com a decisão do Gilmar de devolver o Lula à primeira instância, o impacto no governo sitiado é muito profundo, né? Como eu disse, o palácio não tem mais poder, né? O Lula foi para o palácio, a Dilma continua no palácio, mas é um palácio que não manda mais em nada. É um palácio que politicamente teve seu poder esvaziado aos poucos e agora completamente esgotado. Realmente, mesmo que se observe que há apoio de movimentos sociais, há apoio do PT e esse apoio civil nas ruas hoje, numa dimensão proporcional ao que se esperava, né? Ou seja, muito menos gente do que nos protestos de domingo, evidentemente, mas é uma manifestação que demonstra que há apoiadores, né? São uma minoria, mas há apoiadores. E demonstra que vai ser um processo traumático, lento, relativamente lento e doloroso para o Brasil, porque é um apoio absolutamente insuficiente para conter a marcha do impeachment, né? Então, os fatos de hoje, como quem está sempre aqui pode corrigir ou cobrar ou se regozijar, né? Nós vínhamos falando isso, o choque entre as forças de investigação criminal, né? E os juízes, magistrados que observam a necessidade de cumprir as leis e de observar o princípio da isonomia, que todos são iguais perante as leis, que mesmo a Presidente da República não está isenta de ser investigada e processada claro que dentro do devido processo legal, evidentemente, mas a casa está caindo, como diz o vulgo, né? O Gilmar Mendes agora, o que ele fez já é também uma resposta da corte, isso nós estamos contando na Coluna Expresso, assinado pelo Murilo Ramos. A Suprema Corte está muito preocupada, a maioria dos ministros, com o que está acontecendo no Brasil. Está muito preocupada, e isso é muito importante para entender o jogo político, porque o jogo político também depende muito do Supremo, né? Então, tentem compreender o contexto para quem não está muito atento. Ou seja, você teve o caso do Delcídio, né, que foi pego numa gravação vendendo ministros do Supremo, dizendo que tinha acesso e que poderia mudar as decisões. Ele foi preso por decisão do próprio Supremo, uma decisão duríssima, contundente, e em seguida ele faz uma delação premiada. Nessa delação premiada, ele, como líder do governo, como alguém que cuidava da parte de frente das operações para proteger o governo e que muito facilmente se confundiam com atrapalhar as investigações, ele confessa. E essa confissão, na terça-feira, é tornada pública pelo ministro Elisa Vasque. Ou seja, tornada pública por quê? Porque o Supremo começou a se proteger desse tipo de coisa. Porque, como ele falava, fazia uma acusação direta à presidente Dilma, né, de que havia tido uma reunião com ela, decidido que o Marcelo Navarro iria para o STJ para derrubar a Lava Jato, né, se reuniu com o próprio Marcelo Navarro, ou diz que ter se reunido. Tudo isso ainda vai ser investigado.
Uma série de acusações muito contundentes e muito detalhadas nesse sentido. Então ele acusa o presidente da República de obstruir a justiça, de cometer um crime de responsabilidade. Nesse contexto, a Operação Lava Jato em Curitiba, legalmente investigando o ex-presidente Lula e seu grupo político, mas seu grupo político não por ser o grupo político do presidente, mas por ser as pessoas com quem ele conversava sobre possíveis crimes. Esse grupo, essa investigação chega, como vocês viram nas gravações, ouviram nas gravações, a um evidente manifesto muito claro contexto de obstrução das investigações, né? E com uma ligeireza que envolvia também os nomes dos ministros do Supremo. Então, não é à toa que a parte de todas as manifestações contrárias ou favoráveis, a mais importante, a mais decisiva, a mais relevante para se compreender para onde vai esse processo político-jurídico foi a do decano Celso de Mello ontem, na qual ele, com o apoio de todos os demais ministros da Corte, falou duramente contra esse insulto, como ele disse que é uma questão indigna, torpe, e revela uma mente autocrática e arrogante. Então, os ministros estão muito cientes, ou pelo menos a maioria deles, estão muito cientes e ciosos do momento que o país vive, desse choque que eu comento com vocês entre hábitos políticos promíscuos, arcaicos e muitas vezes criminosos, e, por outro lado, aqueles que atuam dentro das instituições, da Polícia Federal, do Ministério Público, da Receita, e com o apoio da Justiça, estão desvendando, estão tentando acabar dentro da legalidade com essas práticas. Então, é lógico que a gente está falando de um caso específico, mas o caso específico extrapola para um choque entre uma cultura republicana de proteger o Estado de Direito e buscar a isonomia, ou seja, punir os poderosos, numa palavra, numa sentença, e os hábitos políticos que são tão comuns e que ficam tão manifestamente claros no conjunto das gravações. E o conjunto das gravações não é apenas relevante por si só. É relevante porque mostra vários integrantes de peso do governo, do PT, Rui Falcão, Jacques Wagner, enfim, vários, a própria presidente Dilma, comentando de forma muito, muito ligeira como eles iriam bloquear as investigações. Agora, é evidente que você percebe de forma muito nítida o quão arraigada é essa cultura, esse pensamento arcaico, esse pensamento que confunde o público e o privado, o governo com o Estado. Porque afinal são conversas telefônicas. Se fala como se fosse, isso, você nomear naquele contexto o Lula para o ministério fosse algo prosaico, fosse realmente um direito inquestionável da Presidente da República. Como se a Presidente da República não estivesse, como todos nós, mas de maneira especial, dentro das atribuições que ela tem, a obrigação de atender a princípios da moralidade, princípios republicanos, da impessoalidade, né? E, entre tantos outros, que são vilipendiados constantemente. Isso não nasceu com o PT, mas isso foi muito aprofundado com o PT. Então, esse é o choque saudável e contundente que está se dando. E os ministros do Supremo estão preocupados com isso e vão agir, não tenham dúvida, de acordo, né? E a decisão do ministro Gilmar hoje é uma demonstração disso, né? Não é porque o ministro Gilmar pode ser acusado de ser tucano, coisa que o valha. É uma decisão que todos podem ler, observar tecnicamente, uma decisão que parece sólida, muitos vão falar, e que dentro do devido processo legal
vai ser questionada e vai poder ser discutida pelo plenário da corte, né? Mas realmente prestem atenção ao Supremo, porque como a gente está lidando com pessoas que têm foro privilegiado, né? Como o presidente da República, como o ministro de Estado, e agora todo mundo está virando ministro para se salvar, realmente a bola vai estar com o Supremo, não adianta. Bola com o Supremo, bola com a Câmara voando com o impeachment. Bom, vou bloquear. Eu estava deixando falar enquanto não era ofensiva demais, mas também ficar ofendendo vocês e a mim, aí não, né? Se quiser fazer críticas civilizadas, fiquem à vontade. Então, é muito relevante isso, e é uma decisão que já foi muito bem recebida em Curitiba, evidentemente, né? Do que eu posso comentar, sem prejudicar as investigações ou em termos estratégicos, será necessário aguardar a confirmação do plenário, para que o processo prossiga normalmente em Curitiba, para que não fique uma possibilidade de vai e vem, né? Ou seja, é improvável neste momento que o Supremo derrube a decisão do ministro Gilmar, mas não temos como ter certeza. De qualquer modo, semana que vem não vai ter sessão, vai ter que ser na outra semana. E os ministros estão muito dispostos, eu acho que a dar uma demonstração de rigor constitucional e uma lição de Estado de Direito para essas pessoas. Mas o processo em si, ou seja, voltar ao andamento, né, normal da investigação em Curitiba, caso isso seja confirmado, vai demorar um pouquinho ainda, né? Agora, isso tem uma implicação política forte, ou seja, então se o Lula é apeado do Palácio, isso vai, pela mentalidade de sítio que domina hoje a presidente Dilma e o PT, isso vai acirrar ainda mais a situação. Vai se gritar golpe, vai se gritar, vamos xingar o Gilmar Mendes até a 17ª geração durante 20 dias. Vamos dizer que nada disso é legal, é legítimo, que realmente é culpa do Moro, do Gilmar, é culpa de todo mundo, menos responsabilidade de quem cometeu atos criminosos. Então vai ter uma repercussão isso, e ao mesmo tempo vai ser muito difícil que a presidente consiga se mexer, ou seja, consiga trabalhar para impedir o impeachment, que se apresenta agora como um consenso, ao menos no meio jurídico, e agora com o apoio da UAB, um apoio consensual tácito no STJ, no Supremo, de que a situação precisa ser resolvida e de que não tem realmente jeito, de que ou o país vai para o saco ou a Dilma deixa o cargo, basicamente. O apoio no Congresso é inexistente, é muito residual, e o apoio entre a população, vocês puderam observar, né? Não só pelas pesquisas que mostram a reprovação monumental da presidente, do PT e do Lula, mas pelas ruas, né? Então também hoje ficou claro o tamanho do apoio que a presidente tem, né? É o tamanho que vocês viram na TV. Agora, no establishment, entre empresariado, entre as pessoas que estão preocupadas com o país, é muito difícil achar alguém que ainda defenda a permanência da presidente Dilma, né? A questão é justamente o quanto vai ser difícil uma solução menos traumática. A discussão é toda essa, né? Eu tenho insistido muito nisso, e o passar dos dias tem acelerado, né? De que maneira
deixar que os atores políticos, e especialmente o Congresso, que é o responsável por fazer esse julgamento de oportunidade e conveniência, toquem esse processo de maneira legítima, legal, menos dolorosa possível, diante de algo que adquiriu um sentido de urgência muito agudo, né? Basta jornalistas que apuram, né, que conversam, conversar com quem interessa nesse país, né, em termos políticos, econômicos, jurídicos. Então a situação é essa, né? Uma semana em que a Dilma e o governo e o Lula, não vou dizer que acabaram, não vou cometer exageros, mas realmente a Dilma está por um sopro de cair, não exerce mais o governo, a presidência da República. As gravações liberadas dentro da lei e dentro do interesse público, da publicidade, do princípio da publicidade, demonstram o alcance desse grupo que trata a coisa pública como se fosse algo privado, né? E que comete crimes. Então, como eu falei outra vez, né? Quando dizem que estão criminalizando a política, né? O juiz Sérgio Moro está criminalizando a política, o Ministério Público está criminalizando a política. Quem criminaliza a política é quem comete crimes, né? Então, se políticos cometem crimes, eles estão cometendo crimes, estão se criminalizando. Não ponham a culpa nos jornalistas por reportar os fatos e investigar e fiscalizar o governo e o Estado como se deve. Não ponham a culpa no Ministério Público e na Polícia Federal pelos crimes que vocês cometeram, e nem nos juízes por conceder, dentro do devido processo legal, medidas cautelares ou condenações por causa desses crimes. É muito claro, essa é a verdadeira divisão do Brasil, não é entre pessoas, não é que o país é dividido entre petrárias e coxinhas. Essas narrativas são idiotas e falsas. A divisão que existe. A divisão que existe dentro do aparelho estatal, entre aqueles que estão trabalhando, não são heróis, são trabalhadores, servidores públicos, que trabalham para fazer com que a lei seja cumprida, né? E também eu incluo nisso a imprensa que tenta fazer seu trabalho sério, que tenta cumprir uma função essencial no Estado Democrático de Direito, de informar vocês com correção, com sobriedade, com análises críticas. Que nós não somos estenógrafos do poder, para ficar reproduzindo declaração de lado a lado, reproduzindo cascata. A gente tem uma função, uma obrigação, na verdade, um dever de informar corretamente vocês, e de investigar e de fazer críticas a quem quer que seja. Então, essas são as instituições que estão partindo para fazer o seu trabalho, né? E isso acontece já há 10 anos, no mínimo. Esse choque entre quem tenta fazer o seu trabalho e aqueles que, mesmo cometendo crimes, continuam atribuindo seus problemas à perseguição, né? Sempre política, né? Acho que esse a quente, assim, me parece que é o ponto. E de quem viveu os últimos intensamente, ouso dizer, o governo Lula, os 2 mandatos, o governo Dilma, o 2º mandato, quem viu de perto muito do que está falando para vocês, eu acho que nós chegamos ao ápice.
chegamos ao ápice mesmo. Então, é um privilégio e uma grande responsabilidade cobrir jornalisticamente esse momento, né? E a edição da revista Época, que chega a vocês daqui a pouco, é uma tentativa disso. Espero que vocês gostem da edição. Já viram a capa, né? Deixa eu ver se entrou aqui. Entrou a capa, né? Vocês viram, né? Entrou. Então a capa tem várias reportagens especiais. Temos uma edição quase inteira dedicada a essa crise. E eu acho que se vocês lerem a revista vão poder talvez compreender um pouco melhor o que está acontecendo, né? Porque fatos não faltam. Vocês foram inundados durante a semana por fatos e também por factoides, né? Então eu asseguro a vocês que ao menos factoides e cascatas vocês não lerão na revista Época. Ao menos isso, o que já acho que já é algo, não é? Então é isso, pessoal. É uma semana cansativa pra caramba. E o desafio é esse, né? É realmente conseguir passar para vocês um sentido, né? Amarrar os fatos dentro de um significado a quente, né? Que seja correto, relevante e útil para vocês, né? Sem exagerar e sem diminuir. Certo? Alguma pergunta que eu possa responder? Ou eu vou dormir? Nossa, eu vou dormir pelo menos um dia inteiro, pelo amor de Deus. Ixi, caramba, vocês mandaram um monte de pergunta. Se eu conheço o Messias? O Messias? Não conheço. Obrigado pelos elogios, mas é um trabalho coletivo, de equipe. Eu sou apenas um dos que somam ao time. Lula preso. Não vou falar sobre a possibilidade de prisão do Lula. Não tenho nenhuma notícia de renúncia da Dilma. Vou até apurar, mas realmente não sei nada disso. Mas eu a princípio tendo a achar que não me parece nada provável isso, o verossímil. Se o impeachment passa na Câmara, altamente provável. Altamente provável. Feita a ressalva de que o impeachment vai durar 30 dias na comissão, enfim, 45, lá para o meio de maio, a não ser que consigam judicializar e suspender o processo, meio de maio que o impeachment será votado na Câmara. Final de maio, no máximo. Se for esse mesmo pedido que prospere, né? Pode ser que tem a discussão toda questão jurídica agora, se é possível fazer um adendo a esse pedido de impeachment para incluir a questão das gravações, do crime de improbidade por obstrução de justiça, por infringir a moralidade pública, né? Ou se entra com um outro pedido. Tem a questão também do quanto a presença do Eduardo Cunha atrapalha ou não, mas nas condições de hoje, o impeachment é altamente provável que ele cavalgue durante o mês de abril e vá a plenário em maio. Agora, isso dentro do contexto que a gente está vivendo, né? Porque são tantos fatos que se sucedem que o famoso imponderável pode intervir. Então, a gente tem sempre que lidar com esse negócio. Um parênteses importante que estão pedindo aqui. Fazer um apelo para vocês pararem de confundir grampo com interceptação. Acho que muitos de vocês não fazem isso, mas só para deixar claro,
a palavra grampo, que é muito usada por advogados do ex-presidente Lula e pela presidente Dilma, ela implica, embora a gente use comumente, né, para qualquer gravação telefônica, ela implica a conotação de algo criminoso, algo ilegal, né? E as palavras são importantes nesse momento. Então, não houve grampos entre Lula e ministros. E a construção, aliás, grampos ilegais é muito matreira, porque ela tenta evocar em vocês não só a ilegalidade da palavra grampo, né, como reforçar com a redundância do ilegal, né? Então parece uma coisa bem eu ia falar um palavrão, coisa bem pesada. Então, na verdade, são interceptações autorizadas pela justiça dentro de qualquer tipo de produção de prova comum. Então, converse com quem fala essas coisas, porque isso é muito, muito básico, né? Mas, enfim, o impeachment depende também da pressão das ruas, né? Como sempre. Se as ruas arrefecerem, o ritmo pode diminuir. A gente tem que ver. Ou se vai ter mobilizar muita gente favorável ao governo, que eu acho improvável. Essas mobilizações de hoje não vão mudar votos no Congresso. Arrefecerem, perdão. É falta de sono. Falta de sono não, tá vendo? Acabou sendo irônico. Falta de horas de sono. Então, na verdade, o que mudou muito os votos foi o domingo, claro, né? E a decisão da presidente Dilma de nomear o Lula, né? Bom, pessoal, tô aqui mais pra lá do que pra cá. Preciso dar uma relaxada. Espero que vocês tenham curtido. Bom descanso. E eu espero, embora eu goste muito de vocês, eu espero não voltar nas próximas horas ou amanhã. Espero ter um pequeno descanso. Precisamos. Tá bom? Obrigado pela audiência. Não deixem de ler a revista e acessar o site da revista que tá bem quente. Beleza? Abraço. Até mais. Tchau, tchau.